seguinte, antes da gente conversar sobre a sua experiência, eu queria fazer algumas considerações, algumas introduções a respeito dessa questão dos motéis, né? Então, eu tive uma experiência com motéis por ocasião da Copa do Mundo, em 2014. Nós tivemos várias denúncias, né? E nós tivemos que fazer a vistoria dos estabelecimentos, porque todos os sistemas de hospedagem daquele momento, naquela época, então, os hotéis, os motéis, os hostels, a gente teve que fazer tudo, né? Principalmente os hotéis do segmento que eram cadastrados pela FIFA. Mas a gente fazia só os aspectos da cozinha, da alimentação. Muitos colegas saíram às ruas para fazer essas vistorias e alguns apresentaram falta de higiene bastante grave, desorganização, presença de alimentos vencidos, mas também alguns surpreenderam pela higiene, né, pelas instalações assim bastante modernas, material sanitário de excelente qualidade, alimentos super bem acondicionados, de boa qualidade, equipamentos e utensílios com controles, né? Então, eu fiquei bastante surpresa pelo fato de ter uma cozinha nessas condições, num bastidor, né, onde as pessoas não têm acesso, só mesmo quem trabalha lá dentro dessas cozinhas, né? Eu queria fazer algumas outras considerações em relação ao setor moteleiro, né? Então, como a gente estuda um pouco para fazer a live, eu entrei no site e comecei a investigar, pesquisar, e a gente descobriu que o setor hoteleiro, o moteleiro, ele é bem organizado. Inclusive, eles têm uma associação brasileira de motéis, com todo um setor jurídico, comercial, assistência do ponto de vista da vigilância sanitária, né? E agora, no tempo de pandemia, eles estão colocando várias informações nesse site a respeito das adequações que eles estão fazendo, né, com os motéis, porque eles estão funcionando, né? Então, já implantando essas medidas de higiene, de reforço da higiene, mudança de comportamento dos funcionários e nos cuidados da manipulação dos alimentos, né? Então, é interessante a gente falar isso, porque você fala do motel, existe realmente um pouco de resistência das pessoas em querer conhecer ou em querer se hospedar. Mas esse conceito está mudando. Eu acredito que com a Copa e até os dias de hoje, esse conceito está mudando cada vez mais. Então, nesse caso, eles estão mudando alguns procedimentos. Então, por exemplo, em vez de ter muita rotatividade numa suíte, eles estão diminuindo o número de permanência, né, aumentando o tempo de permanência, para permitir que fique vago mais tempo para reforçar as questões de higiene também, né? Antigamente, essas suítes poderiam ser utilizadas por mais de um casal, para fazer festas de aniversário, despedida de solteiro, gravação de clipe, né? Então, todas essas atividades foram suspensas e só estão autorizadas, então, o acesso de apenas um casal, justamente para evitar que muitas pessoas fiquem confinadas no mesmo lugar. Alguns motéis estão até também trabalhando com um cardápio assinado por chefes famosos, né? E em um desses hotéis, ou desses motéis que eu pesquisei, eles investiram muito na questão da intensificação das práticas de higiene, inclusive usando ozônio, além do álcool 70. O bar e a cozinha, né, eles funcionam 24 horas, então as comidas são preparadas com muita constância e são servidas prontamente, tá? Não existe nenhum contato da pessoa que entrega o alimento, porque é entregue através de um passaprato, então não tem contato entre essas pessoas. Álcool gel dentro das unidades e na recepção dos hotéis também. Recomendações para lavar a mão, para o hóspede lavar a mão antes de ingressar na suíte, né? Então, alguns procedimentos em relação a evitar a contaminação e melhorar, então, as condições de higiene desses locais. Eles também
oferecem todo o EPI necessário para esses funcionários também, fazem o monitoramento dos funcionários ao chegarem ao trabalho, inclusive da família desses funcionários, e intensificaram também as questões de lavagem de uniformes. Karen, eu queria saber da tua experiência, o que tem sido feito, é assim mesmo, como que a sua empresa está atuando nesse momento, no sentido de melhorar ou aprofundar as práticas de higiene, né, com mais cuidado, e também em relação aos colaboradores. Então, algumas coisas assim precisam ser avaliadas. É legal que as pessoas começaram a ozonizar o ar, né? Porque essa é uma preocupação muito grande hoje com o ar. Mas o fato de você ter o ozônio, aplicando a máquina de ozônio, você também precisa pensar que quando o cliente sai, por exemplo, a gente abre as janelas para esse ambiente estar ventilando. Quando a gente liga a máquina de ozônio, o ar-condicionado também precisa estar ligado, porque ele precisa também passar para limpar, né, esses filtros, essa parte da tubulação do ar-condicionado, né? A outra coisa que eles falam bastante é a higienização das banheiras. Então tudo bem, a gente faz higienização das banheiras. Mas muitas pessoas esquecem que precisa lavar a tubulação dessa hidro, né? Colocar o produto ali, encher a banheira, deixar ele batendo pelo tempo de ação de geralmente 15 minutos, esvaziar, enxaguar, bater de novo para enxaguar a tubulação. Então, são preocupações que, dentro dos procedimentos de consultoria, a gente orienta a fazer o passo a passo. Então, às vezes é legal ter a máquina de ozônio, mas saber também usar, né? Tudo isso que você investe. Outras coisas que a gente colocou para coronavírus, né, agora. Dispenser de álcool gel nas suítes, porque às vezes não basta só colocar numa recepção, né? Você às vezes quer higienizar alguma coisa. Então, algumas coisas também, como os funcionários trabalham agora 12 por 36. Por quê? Para ter uma equipe alternada. Então, se eu tenho uma pessoa doente, né, um funcionário que ficou doente, todos aqueles entram numa atenção maior, né? A gente toma mais cuidado se tem algum doente. Se eu tenho duas equipes, no caso nosso, quatro, né, 12 por 36, acaba sendo mais seguro. Não é só seguro para o cliente, né? É seguro também para os outros funcionários, é seguro também para a família desses funcionários, porque eu acho que é importante a gente pensar num conjunto hoje, né? Não é só Sim. cliente, não é só estabelecimento, mas é toda uma comunidade, né? Então, eu acho que essas foram uma das medidas, algumas das outras coisas a gente já fazia, que era cozinha 24 horas e room service também sempre foi feito, né? Quaternário de amônio na higienização de pisos, detergente clorado nas partes que vai água, então chuveiro, sauna, banheiros, pia, né? E nas superfícies de contato, a gente aplica o álcool 70, né? Mesas também, cadeiras, essas partes são higienizadas e também com o álcool 70. Eu acho que a maioria das pessoas que está preocupada realmente com os procedimentos, já que a gente tem, né, as associações, lugares para consultar. Então, acho que usar essas informações, mas também pensar em como aplicá-las melhores, né? Perfeito. Karen, essa nossa primeira live vai ser só sobre as refeições. Obviamente que as pessoas estão curiosas para saber de outros itens dos hotéis, então a parte de enxovais, a parte de equipamentos, utensílios, instalações, a gente vai deixar para uma próxima live. Então hoje a gente vai ficar só nessa questão da cozinha, dos alimentos, tá bom? Eu queria saber, com esse teu trabalho, o que que mudou de 2006 até agora, né? O que que você viu de evolução na tua prestação de serviço dentro de um motel? Porque acho que é um segmento novo, bastante gente interessada.
Tá? Da mesma forma, quando nós fizemos a campanha para a Copa em 2014, os hotéis nem sabiam que era responsável técnico. Mal e mal tinha uma gerente de alimento e bebida que tocava esse processo todo, mas sem ter muito conhecimento de legislação sanitária. Hoje em dia você já vê que os hotéis têm os responsáveis técnicos e a condição deles melhorou bastante. Eu fiquei muito chocada na época, em 2014, coisas horríveis que eu vi em hotéis cujas diárias eram R$ 2.000, R$ 3.000, mas eu vi coisas muito absurdas, né? Então, foi um ganho realmente a Copa e depois, na sequência, veio as Olimpíadas. E é um segmento que eu acho que está crescendo cada vez mais. Ainda no Brasil, a gente usa o motel de um modo diferente do que no exterior, né? Para você ter uma ideia, entre essa pesquisa que foi feita com alguns clientes, alguns deles estão sugerindo até que se tem um espaço kids, né? Então, muitos alegam que não tem tempo ou não tem como ir para o motel porque tem crianças, né? Mas então, propondo que esses motéis sejam um momento também de lazer em família, que as crianças tenham a oportunidade de ter o espaço kids deles. Enfim, é um segmento que está crescendo e precisa realmente de ter um suporte técnico bastante grande, porque existem riscos, né? Verdade. Eu queria saber, então, o que mudou de 2006 até agora? A gente percebe que os clientes de motel, a maioria deles, grande maioria deles, tem estabelecimentos que têm 60% da taxa de hóspedes, tem outros que têm 90% da taxa de hóspedes, como casais que têm um relacionamento estável. Então, são namorados, são noivos, são casados, muitos deles são casados, que procuram o motel como uma forma de ter um pouco mais de privacidade, mas quebrar um pouco a rotina deles também. Mas ele quer um estabelecimento que tenha uma boa refeição, tenha realmente uma gastronomia internacional, uma carta de vinhos, né? É um cliente mais exigente, né? Então, acho que desde então a gente evoluiu nesse motel que eu faço consultoria, algumas partes de gastronomia evoluiu bastante. A gente sempre teve chefe de cozinha lá, né, desde que abriu, mas a gente recebe uma assessoria de, de gastronomia mesmo, porque a gente precisa se atualizar, né? Tem bastante coisa nova acontecendo e também para alguns pratos festivos, comemorativos, como a Copa, a gente teve algum cardápio especial para a Copa, tem para o Natal, tem para o Réveillon. E essa assessoria ajuda bastante para a gente se manter moderno, atualizado. Por exemplo, agora tá para entrar um cardápio que ele é uma parte mais como saudável e funcional, vamos dizer assim. E aí tem alguns itens que eles contemplam assim as pessoas que são vegetarianas e veganas. Coisa que há um tempo atrás a gente já também não pensava muito, né, nesse tipo de cliente. E é necessário, acho que é uma tendência e ter esses pratos agora é bem bacana. Acho que fora isso, o nosso café da manhã também mudou bastante. Eu acho que aquele padrão que tinha antes de vir meio mamão, né? Aquela coisa assim, a gente já mudou. Então, eles são dispostos de uma maneira mais bonita, tem uma variedade maior de frutas, já vem cortadas ali, e aí protegidas, né, também. E a gente assa os pães na hora. Isso é bom também, porque a gente não depende de receber os pães, né? Lá tem sempre o pão quentinho, fresquinho. Aí tem a tendência da carta de vinhos e também a de drinks. Acho que na parte gastronômica, assim, é o que mais a gente tem feito. A legislação também mudou bastante, né, Karen, de 2006 até agora, mas eu acredito que grande parte do teu trabalho se manteve, né? Não teve nenhuma mudança. Talvez alguma coisa em relação ao cigarro que mudou, mas o teste também é permitido, então eu acredito que não É, houve nenhuma mudança grande em relação à legislação, né?